Olá, bem-vinda ao Tópicos de Mãe. Recebo aqui hoje a Vivian Fafá. Ela é High School Counselor da Escola São Domingos. Hoje vamos descobrir os caminhos para ser aceito em uma universidade internacional. Vamos então aos tópicos do dia. Vem comigo! Olá, tudo bem, Vivian? Tudo, que bom, Lara, estar aqui no Tópicos de Mãe. Estou muito feliz que você aceitou o nosso convite. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa super produtiva de um assunto que é tão legal, que muitas vezes mexe com o coração da mãe, mas que é sonho, né, de tantos jovens, de tantos adolescentes e até crianças, né, quando começam a pensar numa vida fora do país, né? E eu tenho certeza que você tem muito a agregar nesse dia de hoje com a gente. Exatamente, é muito mais possível do que as pessoas imaginam. Ai, pois é, eu quero descobrir tudo então, porque é um assunto que já me deixa arrepiada até de pensar, que eu acho legal, mas tenho medo, né? Como mãe. Hoje, eu vou começar falando sobre estudar no exterior, né? Ser uma realidade possível. Isso é verdade? Estudar no exterior é realmente uma realidade possível? Né? Porque para quem deseja, qual que é a primeira coisa que essa pessoa, esse aluno, ou até mesmo a família precisa ter em mente? Né? Eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre processo de aplicação, né? Para pensar em estudar fora. Tem que saber o que vai estudar, qual que é o objetivo disso? Como que os alunos chegam até você? O que eles querem, em primeiro lugar, ao pensar em estudar numa universidade internacional? Bom, quando o aluno almeja estudar no exterior, o aluno, a família, a primeira coisa que ele tem que ter em mente é que estudar no exterior, o processo de aplicação no exterior é um pouquinho diferente do daqui no Brasil. Porque aqui no Brasil os meninos fazem o Enem, ou então fazem vestibular, e aí é somente pela prova que ele é aceito em uma universidade, salvo algumas faculdades, algumas universidades aqui dentro do Brasil que já tem mudado o processo de aplicação, o processo de ingresso. No exterior, o processo ele é um processo holístico. E pensando no processo holístico, o menino ele tem que pensar que é toda a trajetória dele que vai estar envolvida. E não é só o fim, só a prova. E ele precisa começar a aproveitar as oportunidades que ele tem ao longo da vida estudantil dele. Não adianta ele pensar que só vai aplicar lá na frente, só na terceira série. Não, ele tem que pensar que, por ser holístico, ele vai precisar de já começar a pesquisar antes. E dentro dessa pesquisa antes, a família também tem uma importância. Porque a partir do momento que meu filho quer, eu posso auxiliar o meu filho, né? Então eu preciso auxiliá-lo a ver as possibilidades que tem. Até assim, ele tem possibilidade de ir para a Europa. Não, a possibilidade é para os Estados Unidos. E eu preciso saber como que é a aplicação naquela universidade, porque difere de universidade para universidade. Perfeito. Às vezes a realidade dos Estados Unidos, da América, é uma, e da Europa vai ser totalmente diferente. Exato. Também depende do que ele quer. Às vezes o desejo é mais de estar em um país específico do que numa universidade específica. Nos Estados Unidos, existe ainda o sonho americano, o sonho de fazer faculdade. Mas também a gente tem, inclusive, assim, eu tenho alunos meus que também já aplicaram para outros países. Eu tenho aluna minha que, inclusive, está em Portugal, e aí o processo de Portugal é diferente. Ela fez o processo através do Enem, que é a nossa prova, né? Que é a prova daqui do Brasil, então ela precisou do Enem para aplicar, e mais as notas dela na escola. Um outro que está fazendo faculdade na Holanda também. E aí, na Holanda, o processo também foi completamente diferente. Então, assim, cada lugar, a aplicação é de um jeito. Nos Estados Unidos, para a maior parte das faculdades nos Estados Unidos, ela é feita através do Common App. O Common App é um aplicativo onde o aluno ele se inscreve no aplicativo e, através desse aplicativo, ele vai escolher quem vai ser o recomendador dele, quem vai ser a consultora, quem vai ser a pessoa que vai enviar os transcripts para as faculdades. E, através do Common App, ele não escolhe só uma faculdade. Ele vai escolher para quais faculdades que ele quer aplicar e, através de um mesmo lugar, né, onde a gente faz a aplicação, o aluno ele consegue aplicar para quantas universidades ele quiser ali dentro. Então, ele tem ali, vai colocando, e aí cada universidade também difere, porque tem universidade que exige a recomendação somente do consulor, tem universidade que exige do consulor e de um professor, ou então do consulor e de 2 professores. Que legal. E ele também, ali dentro, ele preenche várias coisas.
Perfeito. Quando a gente fala de pré-requisito, Vivian, eu queria que você me explicasse quais são os principais pré-requisitos exigidos por essas universidades, pelo menos de maneira geral, assim. Você já falou um pouco de histórico escolar, algumas habilidades, algumas também são muito ligadas à questão cultural do esporte, competências pessoais, né? Tudo que a pessoa faz entra mesmo no currículo? Eu vou te explicar um pouquinho mais assim, como que acontece. O que acontece? O aluno, quando ele aplica no exterior, o que ele precisa? Aí vou falar assim, de Estados Unidos. Tem um aluno que quer, por exemplo, aplicar no exterior para business. Uhum. Então, ele precisa de caminhar ao longo da vida estudantil dele, pensando também em coisas que vão agregar também. Então, eu falo muito assim, que ele tem que aproveitar as oportunidades que ele tem. Porque se eu tenho um adolescente de 9º ano, de primeira série do ensino médio, ele ainda não tem certeza daquilo que ele quer realmente. Mas ele já almeja, já está pesquisando, já está buscando, a família já está ajudando. Mas assim, eu falo a família ajudar, mas não fazer por ele. Então ele já está buscando. Ajudar ele a se descobrir, né? Ajudar a se descobrir, pesquisar, começar a ver as possibilidades. E eu falo assim, uma coisa que é muito importante é que o aluno ele precisa sempre de aproveitar todas as oportunidades que vão sendo oferecidas. Então, assim, ele precisa assim, de estudar, ele não pode deixar de estudar, por quê? Porque as notas contam, então assim, a parte acadêmica conta. Aí é um aluno que precisa de também ter o extracurricular, porque eles também vão olhar muito também o extracurricular, o que o aluno fez, além daquilo que era obrigatório na escola. Então, um aluno, por exemplo, que quer business, ele participa do Be The Change, que é um curso que a gente tem, é um curso extra dentro das nossas eletivas, que é um curso de empreendedorismo e gestão. Legal. Onde o aluno ele tem meio que um mini MBA. Então, legal, assim, ele tem matérias de um MBA mesmo dentro da escola durante o ensino médio. Então, bacana, ele aproveita essa oportunidade. Aí imagina esse aluno. Aí já é algo que já vai para o currículo dele. Aí depois esse aluno ele participa do clube de investimentos da escola. Então é mais uma coisa, o clube de investimentos que está junto com a Valor Investimentos. Então, perfeito. Então é um aluno que já tem um respaldo. Ele já vai, e aí de repente esse aluno ele vai, também quer participar, ele participa do Influencia aí, ou de repente, aí quando ele vai formando o currículo dele, ele vai ter muita coisa para colocar nesse currículo. Então, a mesma coisa também um aluno do esporte. Um aluno do esporte, ele vai construindo o currículo dele. Então, aquilo que ele for ganhando dentro do esporte, as competições que ele for passando. Então, assim, isso daí faz parte do currículo. Da mesma forma, também, se eu tenho um aluno que vai para a área de arte. Então, ele precisa de ter um portfólio. Então, por isso que para aplicar no exterior, precisa de planejamento. Mas porque começa quando, você diria? A partir do 9º ano. Entendi. Por que a partir do nono ano do ensino fundamental? Porque então fundamental mesmo, né? Porque o 9º ano do ensino fundamental, lá fora, lá nos Estados Unidos, é como se fosse o 1º ano do ensino médio. Entendi. Então, o 1º ano de high school é o 9º ano aqui. Legal. Então, o menino precisa de começar a pensar nas possibilidades, porque vai chegar na 3ª série e ele continua tendo que manter nota. Perfeito. Vivian, queria que você me explicasse um pouquinho sobre o SAT. Né? A nossa escola foi o primeiro centro, né, aplicador desse exame aqui. Qual que é a influência dele para o aluno estar conseguindo, de fato, né, ter um respaldo para estudar no exterior? O SAT, ele é exatamente uma prova como se fosse o Enem americano, vamos dizer assim. É uma das provas que o aluno precisa fazer para aplicação no exterior. Então, ele vai fazer uma prova de matemática, de língua estrangeira, no caso, interpretação, e vai fazer também uma redação. Então, ele vai fazer essa prova e para o aluno fazer a prova dentro da escola, no ambiente que ele conhece, é muito mais vantajoso. Perfeito. Então, traz uma tranquilidade maior. Então, a nossa escola foi o primeiro centro aplicador do SAT, que é o Enem americano. Muito legal. Me fala qual que é o papel da família nesse processo. Eles ajudam mais, atrapalham mais, pressionam? Me conta um pouquinho. Na verdade, a família tem um papel fundamental no processo de aplicação no exterior. A família, ela tem o papel de auxiliar o aluno. Então, assim, se o candidato ele quer realmente participar no exterior, quer fazer parte de uma universidade no exterior,
a família tem o papel de quê? De descobrir as oportunidades. Então, de ajudar o aluno a conhecer quais são as opções que tem, quais são as faculdades, o que cada faculdade faz, qual a área de pesquisa, para onde realmente o aluno quer ir, porque às vezes a faculdade pode ser excelente, aí é uma coisa que a gente fala também aqui para o Brasil. Então, o aluno ele tem que também se identificar com aquilo que está também na faculdade, qual a linha de pesquisa dela, o que a faculdade vai agregar para aquilo que ele está almejando profissionalmente. Então, a família ela tem um papel assim, de auxílio, até porque um aluno que quer aplicar no exterior, a família não pode fazer pelo aluno. Então, o aluno ele tem que correr atrás mesmo. O aluno precisa de buscar, depois, durante o processo de aplicação, ele tem que procurar saber quais são as provas que ele tem que fazer. Então, a família ela tem que estar ao lado, mas não fazer pelo aluno. Até porque quem quer aplicar no exterior, quem vai morar fora... Perfeita essa pontuação sua, porque se um adolescente, que depois ele vai virar um adulto, ele vai morar fora com 17, 18 anos, na teoria ele ainda está aprendendo a amadurecer, ele vai ter que criar essa autonomia, essa autorresponsabilidade, essa responsabilidade com a vida para amadurecer em outro sentido e conseguir viver de fato longe da família, né, ou enfim, longe do país dele. Vamos supor que ele mora longe da família, né, no caso de alunos do interior que moram aqui. Muito legal essa pontuação sua. Queria entender também essa parte do idioma. Saber o idioma é fundamental? Sim. Até que ponto que é importante saber o idioma de maneira, eu diria, fluente ou quase fluente? Como que se dá isso? O que acontece? O candidato, ele vai passar por uma prova, na maioria das universidades, não todas, mas a gente tira sempre Estados Unidos, porque é onde os meninos têm aplicado mais. Então, ele vai fazer uma prova, vai fazer o TOEFL, que é a prova de proficiência na língua. Então, a universidade também, ela tem uma nota mínima, uma nota de corte, no TOEFL, para poder saber se o aluno está apto ou não a assistir às aulas também dentro da universidade. Perfeito. E quando o aluno ele já vem desde pequeno, desde a educação infantil, e aí vai subindo com contato, aí depois tem a oportunidade de fazer middle school, de cursar middle school, cursando matérias que não é estudar o inglês básico, que é cursar realmente a matéria. Essa imersão, né? Lá a matéria, o currículo americano. E depois, um aluno que faz o high school, ele acaba sendo totalmente fluente. Inclusive, até um aluno que faz high school, no processo de aplicação, igual um aluno nosso da Texas Tech, ele no processo de aplicação, ele aplica como se ele fosse um texano. Então, como se ele fosse um nativo. Então, ele tem o mesmo nível, né? Ele como se ele fosse de igual para igual. O peso dele não é diferente porque ele é brasileiro. Não, ele é como se ele fosse um texano, até porque o currículo dele, tudo que é enviado o currículo do Texas, porque ele tem a dupla diplomação, então ele sempre vai ter o diploma de ensino médio aqui no Brasil e vai ter o diploma de high school. Então, são 2 diplomas que ele tem. Perfeito. Eu sempre lembro de uma fala da própria Larissa no início do ano, né? Que nosso maior objetivo, não é nosso maior objetivo, mas na aplicação do inglês, que a gente quer, né, que os alunos eles subam tanto esse nível de inglês a ponto de nós termos alunos bilíngues, apesar de não ser uma escola bilíngue. Então, acho isso muito legal. Essa frase sempre me pegou, porque o inglês ele vai ser forte independente de estarmos aqui no currículo brasileiro. Isso muito interessante, isso me pega bastante. Fico feliz. Outra coisa que eu ia perguntar, que eu não perguntei antes, mas que eu gostaria de ter perguntado antes, em relação a custo. Como é que se dá essa questão dos custos, quando a família vai falar o que pode, o que não pode, e quer mostrar os limites para o filho? O que acontece? O ensino, a faculdade no exterior, ela normalmente, mesmo sendo pública, ela é paga. Perfeito. Então, para estudar, por exemplo, nos Estados Unidos, vai cerca de 30 mil a 100 mil dólares anuais. Mas se a gente parar para pensar, se o aluno também aqui no Brasil for estudar numa faculdade particular, ou às vezes for para São Paulo, o custo que a família também vai ter, de repente pode oportunizar ao filho que ele tenha uma outra experiência, Perfeito. Uma outra perspectiva de vida. E as pessoas às vezes nem pensam nisso por achar que é em dólar. Não, e achar que é impossível. E fora também que o aluno tem a possibilidade também de conseguir bolsas também. Então, o aluno, mesmo que o aluno, no processo de aplicação,
não consiga a bolsa nenhuma, não consiga nenhuma porcentagem, durante o período que ele estiver lá, ele pode conseguir bolsas, ele pode, de repente, trabalhar dentro da própria universidade. Então, ele pode ajudar a se sustentar enquanto ele estiver lá. Perfeito. Até porque a gente tem que pensar que ele não vai ser mais um adolescente, ele já vai ser um adulto, né? Ele já tá lá. Então, assim, ele vai ter que se virar, vai ter que correr atrás. Vai se virar em outras coisas. Por que não se virar no dinheiro? Exatamente. Também, a gente tem situação de menino que foi e que acabou ajudando a família trabalhando lá. E ele foi, começou a trabalhar, E temos situações também de alunos que conseguiram bolsa 100%. Então, tivemos alunos que conseguiram bolsa em relação ao esporte, no sentido de bolsa de 100%. Uhum. Tem aluno que conseguiu bolsa não de 100%. Por isso que a gente fala da preparação. Então, assim, o aluno ele precisa de se programar para estudar no exterior. Não adianta ele querer, no último ano, de um dia pro resolver, porque não resolve. Então, quando o aluno ele aproveita todas as oportunidades do ensino médio, e aí ele vai aproveitando tudo aquilo que ele tem, porque a faculdade no exterior, a universidade no exterior, ele quer saber o que aquele aluno tem de melhor, e o que ele não e o que ele faz também, o que hoje ele já faz com aquilo que ele tem de melhor. Não adianta assim, eu sou boa lá em alguma coisa e não faço nada, não contribuo em nada com a sociedade, não tenho um olhar para ninguém, eu só olho para mim mesmo, eu sou bom e acabou. Não, ele quer saber o que ele faz com aquilo que ele tem de melhor. O que ele vai agregar. Exatamente, o que ele vai agregar. Então, assim, falando de bolsas, aí lá no exterior tem as bolsas acadêmicas, que aí é por mérito acadêmico mesmo, através das notas, e aí é muito importante que o aluno se engaje nas Olimpíadas acadêmicas que a gente tem. Então, assim, é um menino engajado, que a gente fala com os nossos meninos desde lá da educação infantil, a importância da participação lá atrás, desde a educação infantil não, desculpa, desde o ensino fundamental, desde lá da unidade 1. Da importância da participação na Olimpíada Canguru de Matemática, porque isso tudo vai trazendo currículo para o aluno. É claro que a universidade vai olhar a partir do 9º ano. Então, assim, a partir do 9º ano é o mais importante. Mas se o aluno ele já vai construindo ao longo da vida dele esse gosto, essa vontade, então... No ano não vai ser tão difícil. Não vai ser. Então, assim, a questão de... Aí vem a bolsa acadêmica. Então, através do mérito acadêmico. Tem a bolsa também que é concedida por esporte. Tem a bolsa também que pode muitos brilham os olhos, né? Porque esporte, às vezes, eu não vou falar que é o caminho mais fácil, mas às vezes, se a pessoa gosta, é um caminho mais gostoso. Não, e assim, dentro daquilo, assim, a pessoa é boa no esporte. Mas, assim, o que ela fez? Eu tô aqui lembrando aqui da situação de uma ex-aluna que ela teve essa bolsa de 100% no esporte, por conta do vôlei. Gente, interessante. Só que era muito legal, porque as meninas mais novas se inspiravam nela. Então, assim, ela era uma referência para as meninas mais novas, para as alunas mais novas. Então, assim, é aquilo que eu falei, o que ela fazia com aquilo que ela tinha de melhor. Então, aí ela vai ter, ela teve, né, que pegar, ver os campeonatos que ela ganhou, ela foi convocada para a seleção capixaba. Então, assim, é aquilo que você faz com o que você tem de bom. Perfeito. Então, para qualquer aluno, dá para aplicar. Só que a pessoa também precisa de um pouco de autoconhecimento para saber aquilo que ele tem de melhor. Maravilha. Agora a gente vai falar para os que não têm essa fluência necessária do inglês. Vamos supor, um aluno às vezes entrou mais tarde ou não tem uma base forte em inglês, né? Entrou, que eu digo assim, na escola, porque a escola ela dá essa oportunidade de vivência da língua desde muito cedo. Existe uma opção para esses outros alunos, quando eles não têm a fluência no inglês? Algumas universidades, elas têm outra saída? Por exemplo, Portugal. Portugal é a nossa língua. Então, Portugal, eles têm também um processo de aplicação, até que eu já havia falado antes. O menino que aplica em Portugal, ele pode aplicar através do Enem. Só que, assim, é muito importante, assim... aceito o Enem lá, eu aceito o Enem. Então, o Enem, não só lá, tá? Por exemplo, a NIU, lá de Nova York, aceita o Enem como parte. Gente, tem universidade no Canadá que também aceita como parte. Então, por isso que é importante o aluno aproveitar tudo ao máximo. Não adianta assim, só vou estudar língua inglesa ou só vou estudar outro tipo de língua. Não, porque o Enem ele pode fazer a diferença. Então, aquilo que ele está fazendo
hoje tá fazendo diferença na vida dele. Ai, tô muito interessada no Canadá e na NYU. Legal, quem sabe, né? Minha filha me leva pra lá de novo. Muito legal. Agora a gente vai falar de perfil de aluno. Me explica, existe um perfil de aluno que quer estudar no exterior, né? Um aluno que seja mais adequado, entre aspas, que já demonstra essa vontade de estudar numa universidade fora, ou algum traço de personalidade que a gente percebe, nossa, esse menino aí, acho que no futuro dele é mais, assim, abrangente, para além do nosso país, né? Aí queria que você me falasse dessas habilidades que são pré-requisitos lá fora, mas algumas habilidades importantes, como, por exemplo, uma maturidade, autonomia. Me explica um pouquinho sobre isso. Assim, a primeira coisa que eu falo quando o aluno me procura assim, Vivi, eu quero estudar no exterior. Primeira coisa que eu falo, você já conversou com a sua família? Porque muitos procuram. Eles sempre me procuram, até alunos mais novos, porque como eu sou orientadora, sou a cônsula do médio. Então, assim, alguns meninos mais novos, do oitavo ano, que eles vão lá antes. Oitavo ano, querem saber o que é, como é que não é. Esse aluno que vem atrás, que realmente ele quer, porque precisa ser um aluno também que é engajado. Porque não adianta também um aluno falar assim, eu quero estudar no exterior. Nunca demonstrou mas aí nada. quer que a família corra atrás de carta de recomendação, corra atrás de tudo. E não é um aluno que ele tem que ser engajado, ele tem que ser proativo, ele tem que fazer por ele, porque ninguém vai fazer por ele. Perfeito. Me fala como que funciona a adaptação nessa nova realidade. Como é que você fica sabendo? Como são seus feedbacks depois que o aluno foi aceito, está lá? É difícil para ele? Claro que é. Às vezes nem vão sempre admitir, né? Mas com certeza tem muitos desafios, né? Um país diferente, uma cultura diferente, tem o clima, tem o ritmo acadêmico, tem a própria língua que às vezes o aluno sabe tudo aqui, mas lá na hora do vamos ver pode ter algum problema. Me explica como é que é isso, esse feedback, esse depois. Todos os alunos que foram, assim, para todos os lugares, eles sempre contam que a adaptação fluiu normalmente. E até porque no exterior, não sei se você sabe, tem o Brasa. O Brasa, você me contou, eu não sabia disso. Pois é, o Brasa é uma organização de brasileiros que estuda no exterior. Então, meio que eles se ajudam. É como se fosse assim, um pouquinho tá em casa lá fora, é um pouquinho da nossa casa lá. E assim, brasileiro tem em todo lugar do mundo, né? Mas eles terem formado uma comunidade real para se ajudar é mais interessante ainda. Não, e tem muito. Em julho, né, a gente teve a experiência de participar do Summer Camp lá na Texas Tech. Eu acompanhei. Acompanhei assim, online, mas nossa senhora. E foi muito legal. Não, e foi muito interessante porque a gente andava pela universidade e andando, né, se deslocando de um prédio para outro, e às vezes os meninos falavam português e a pouquinho aparecia um brasileiro. E brasileiro não só fazendo faculdade, mas brasileiro fazendo mestrado, fazendo doutorado. Demais. E até um que estava fazendo pós-doc. Então, assim, estudar no exterior, para quem quer, para quem quer buscar... Tem, gente, tem oportunidade, tem muita, mas tem a pessoa ajuda. Tem ajuda. Tem segurança. E aí o Brasas, e aí foi aí onde eu quero chegar do Brasas. Nós conhecemos uma pessoa que é o responsável pelo Brasa lá dentro da Texas Tech, e que, assim, acolheu os meninos, ele, a esposa dele deu o telefone, inclusive um aluno nosso que foi pra Texas Tech, ela falou assim, não, dá o telefone pra mãe dele, porque eu pego no aeroporto, eu ajudo a fazer a primeira compra. Ai, que anjo essa mulher, me dá o telefone dela também pra eu guardar aqui. Eu ajudo a fazer compra, eu ajudo a fazer... Então, assim, cuida dos meninos quando os meninos estão doentes. Gente, que maravilha. Manda mensagem pra mãe. Anjo, ela é um anjo, ela tem. Gente, ela ainda adota dos outros. Adota dos outros, ela é uma fofa. Ai, gente, brasileiro é inclusive, no período que a gente tava lá, eles levaram arroz com feijão pros nossos meninos lá. Eu preciso defender o Brasil, assim, eu amo o mundo, mas, nossa, brasileiro, né, ele é caloroso, é legal em todo lugar do mundo. Não, é muito legal. E eles têm um grupo, e eu acredito que nas outras universidades também tem, né? Tem um grupo do Brasas de lá. Legal. E aí um ajuda o outro. Me fala uma coisa, desses alunos aqui da nossa escola, que eles tentam, né? Eles tentam participar e, enfim, eles fazem essa tentativa de estudar no exterior. Né? Eles passam por todo esse processo que você falou, fazem application. Quantos deles são aceitos? Como essa história aí de aprovação, que não é chamada de aprovação? Me conta. Todos que tentaram application. Como assim todos? Todos os nossos alunos que resolveram aplicar, todos conseguiram. Todos foram aceitos nas universidades. Gente, que demais. E assim, vou dizer assim, não só uma universidade. A gente tem situação de aluno que foi aceito em mais de uma universidade. Olha. Então, tem
Recentemente tem uma que foi aceita em 8. Nossa! Então, assim, o ano passado mesmo. Então, assim, todo mundo que aplica consegue. Gente, então, que maravilha. Assim, eu não tive, assim, até hoje, nenhum aluno. E olha que eu participo do processo de aplicação. Já, né? Tem muitos anos. Na época que era ainda envelope, que a gente colocava envelope para mandar para as universidades. Você tinha me falado e tem alguns que diziam, tem que dar para trás. Ficam querendo. Aquele exemplo que a gente conversou, né? Exatamente. Mentira. Tem alguns que... Mas não o fato de não ser aceito. Aceitos são todos. Todos mesmo. Então, assim, todos Nossa, me tranquiliza. Se eu Não, e assim, as pessoas acham que o processo de aplicação é um processo, assim, que é impossível, que é aquela coisa, assim, que não dá pra chegar perto. Não, pelo contrário, ele é muito mais acessível do que as pessoas pensam. Perfeito. Nossa, muito legal. Que mais que eu ia perguntar? Agora a gente vai falar um pouquinho do pré-PSD. Qual a importância do pré-PSD para guiar esse processo? Você que está aqui dentro, me explica um pouquinho sobre o pré-PSD, para quem está assistindo a gente, e sobre, né, esse processo. O pré-PSD, o que é o pré-PSD? É exatamente o programa para ajudar esse aluno e essa família que quer que o filho aplique no exterior. Então, a gente traz pessoas de empresas parceiras aqui na escola, para conversar sobre o processo de aplicação, como que funciona, como não funciona. A gente promove também oficinas, igual oficinas de redação, porque eles precisam de escrever as cartas, né? Que eles têm que escrever as cartas, eles têm que se apresentar para a universidade. Então, uma oficina que a gente teve esse ano, que ela é muito legal, o aluno, eles recebem, né? Recebem toda a documentação de um aluno, eles funcionam como se eles fossem o escritório de admissão. E aí eles formam grupos e eles funcionam como escritório de admissão. E com esse escritório de admissão, eles têm que avaliar a carta, eles têm que avaliar para ver se eles vão ou não aceitar esse aluno. E aí não só o estudo nos Estados Unidos, porque a gente tem também parceria com empresas que vêm aqui na escola para conversar também sobre a aplicação em outros países também, nos países da Europa também. Então, a gente sempre tenta trazer para o nosso aluno essa possibilidade, para ele entender que é possível, que é viável também ele estudar no exterior, que ele não precisa de ficar preso só a algumas possibilidades, ele tem muitas possibilidades. Perfeito. Nossa, adorei saber de tudo isso. Uma coisa interessante que você falou, que eu ainda não, assim, exaltei aqui, você tinha falado até de MBA no exterior, que muitos alunos, às vezes, que estudaram, né, fizeram a faculdade, uma faculdade internacional, depois eles voltam a procurar a escola. Não, e assim... Como funciona isso? Para ser aconselhado de novo? Não é nem... Uma recomendação? Não é nem aconselhamento, mas acontece. Às vezes o aluno já estudou aqui, foi nosso aluno da vida toda, até a 3ª série, ele faz a faculdade dele, mas às vezes ele quer fazer um mestrado fora, igual um caso que aconteceu recentemente. A pessoa chegou, Vivian, você pode fazer uma recomendação para eu poder ir para o exterior, para fazer um mestrado no exterior? Sua caneta tem poder, hein, cara? E é claro que mas é aquela coisa, a gente fala assim, que por isso que é importante a trajetória do aluno. Então, perfeito, ele precisa de ter uma boa trajetória, porque o tempo todo ele vai ter que ser recomendado, seja por mim ou seja por um professor. Então, assim, voltando lá no PrEP, igual agora a gente falou aqui de professor, voltando no PrEP, até a escolha do professor que vai ser o recomendador dele. Então, a gente ajuda também, porque não adianta eu pegar um professor que não tem nada a ver com ele, porque a recomendação tem um tópico particular, a recomendação do professor, a recomendação da cônsula. Então, a gente tem que saber quem é também que o aluno vai escolher, ajudar ele também a escolher quem é que vai ser o recomendador dele. Perfeito. Nossa, amei nosso papo, muito esclarecedor para mim. Tô encantada, tô com vontade de ter 17 anos de novo. Aquela mãe chata que parece que vai pressionar a filha. Não vou fazer isso, mas que eu tenho vontade que ela viva uma experiência fora, eu tenho, viu? Porque é muito legal. Né? Para quem quer, para quem gosta, né? Cada aluno é um, né? Não, cada aluno é um, cada aluno tem as suas,
perspectivas, têm os seus anseios. Então, assim... Mas foi muito esclarecedor, até para tranquilizar mães. Eu conheço mães de alunos pequenos que falam comigo, nossa, eu penso no esporte, porque lá na frente meu filho pode ter... Então, assim, elas pensam mesmo. Claro que isso, muitas vezes, né, pode se transformar numa ansiedade, numa pressão. Mas isso é uma realidade possível e isso é realmente um sonho. Exato. O sonho da Universidade Federal, o sonho americano, o sonho da Europa. Então, eu fico muito feliz que esse caminho é mais possível do que impossível. Não, se muito ele é bem preparado, claro. Se o aluno é muito bem preparado, então, assim, e aí eu posso dizer assim, de carteirinha, assim, os nossos alunos, eles são preparados para qualquer possibilidade que eles quiserem. Então, qualquer possibilidade que eles queiram, eles são capazes de alcançar. Então, a gente consegue auxiliá-los. Eu confio nisso. Aqui é uma gama de oportunidades. Fico muito feliz mesmo. Então, gente, para encerrar, a gente vai fazer um resumo dos tópicos do dia. Hoje a gente falou sobre estudar no exterior, é uma realidade possível, sim. Hoje a gente falou sobre saber o idioma, como ele é fundamental. A gente falou sobre o perfil da aluno que estuda no exterior e a importância do pré-PSD para guiar o processo. Dito isso, estou muito feliz com todas as respostas, com todos os esclarecimentos. Estou muito feliz que você aceitou o nosso convite, Vivian. Você me encantou aqui com todas as suas informações, seu conhecimento, seu carinho mesmo por esses alunos, que é o carinho de uma vida, né? Porque a gente com certeza, eles voltam. E voltam. E é muito bom saber de como que eles estão, o que eles estão fazendo. E eles dão notícia. Eu falo que é um privilégio, assim, recebê-los de volta, sabe? E é verdade, é muito bom. Você já sabe, o Tópicos de Mãe é um oferecimento da Escola São Domingos e da Sandes. Até lá! Gostou? Gostei.